Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para ministrar para você mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você que é a primeira vez que está vendo esse vídeo e não conhece o meu trabalho, eu posto toda sexta-feira aqui no canal, às 11 horas da manhã, você tem um vídeo novo da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. As aulas são ministrada, baseada na revista da CPAD. Você que faz uso da revista da CPAD, não perca esta aula, não perca, não deixe de assistir esse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint, com animações, com imagens, e é bem dinâmica. Então, fica ligadinho, assista comigo esta aula, porque você vai ver como que funciona uma aula ministrada em PowerPoint. Tenho certeza que se você fizer uso na sua igreja, os teus alunos vão te agradecer. E a todos os inscritos do canal ou os que usam esse trabalho, os professores e superintendentes da Escola Dominical, muito obrigado por acreditar nesse trabalho. Deus abençoe grandemente. Se você ainda não deixou o seu e-mail, você que usa o meu material e não deixou o seu e-mail, eu te recomendo deixar. São muitas pessoas que têm deixado o e-mail. Muito obrigado, essa semana eu recebi vários e-mails, o pessoal deixou. Muito obrigado e que Deus abençoe aí pela confiança. Qual a vantagem em deixar o e-mail? Você deixando o seu e-mail, você vai receber 2 slides. Não um, mas 2. Por quê? Um é no formato ou no tamanho 16:9, que é para você usar na televisão de LED, e o outro é no tamanho 4:3. Esse 4:3 já é exatamente adequado para o Data Show. Você não vai precisar regular, ajustar para ele se enquadrar. Ele já vem no enquadramento perfeito para o Data Show. Alguns dos inscritos do meu canal que usa esse trabalho, que usa esse slide, ele me questionou. No Data Show ficava aquelas partes escuras e aí ficava desconfigurado. Então agora eu faço os slides em 2 tamanhos para que você, professor, tenha o melhor material possível, tá certo? Bom, se não é inscrito no canal, se inscreva. Você que é inscrito, você que me acompanha, não se esqueça de deixar o seu joinha, de dar aquele joia. Isso ajuda bastante. Eu fui procurar saber para quem serve joinha, tá? E o joia é joia mesmo. O joia ajuda bastante. Então deixa aquele joia, comentário ajuda muito. Agora, dá um pause no vídeo aí e clica lá no sininho de notificações. Para quê? Para você receber, quando você ativa o sininho, você recebe as notificações. Quando eu postar um vídeo no seu smartphone, no seu celular, automaticamente você já recebe aí uma mensagem, tá certo? Então, fica aí essa recomendação. Sem mais delongas, sem perca de tempo, vamos para mais uma aula abençoada. Então, solte a vinheta aí, meu amado. Lição de número 3. A superioridade de Jesus em relação a Moisés. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: porque ele é dito por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a edificou. Verdade prática: Cristo em tudo foi superior a Moisés, na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi o mordomo, o Salvador foi o dono. Então aqui na verdade prática, diz que Cristo foi superior a Moisés em tudo. Enquanto Moisés era o mordomo da casa de Deus, Cristo ele foi o dono. Então na antiga aliança, Moisés ele é apresentado como um apóstolo, ou seja, o mensageiro de Deus da antiga aliança com o povo de Israel, tá certo? E o seu irmão Arão, ele é apresentado como sumo sacerdote do povo de Deus, tá certo? Então essa dispensação, o que acontece? Deu lugar a uma nova ordem, ao novo concerto, em que Cristo se apresenta como executor desses 2 ofícios. Olha só, agora ele é o apóstolo da nova aliança, ou seja, Jesus é o apóstolo da nova aliança e o sumo sacerdote perfeito, tá certo? Então essa é a verdade aí que nós vamos estudar nesta lição, tá certo? Leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, do capítulo 3, versículo 1 ao 19. Então hoje nós vamos estudar
o capítulo 3 da carta aos Hebreus. Não vou fazer leitura do texto para nós não perdermos muito tempo. Perfeito? Como de costume, eu não faço a leitura. O que vamos estudar? No primeiro tópico nós vamos estudar, vamos falar sobre uma tarefa superior. No segundo tópico, uma autoridade superior. E no terceiro tópico, um discurso superior. Na introdução diz assim, o autor dá início ao capítulo 3, fazendo um contraste entre Moisés e Cristo, sem depreciar a pessoa de Moisés. O contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Olha só, o autor descreve Moisés sendo visto como administrador da casa, Cristo visto como edificador. Moisés é retratado como servo, Cristo é retratado como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena e Cristo foi enviado em uma missão celestial. Olha só, então, ele aqui estava consciente da grande estima que seus compatriotas, né, na verdade, tinha pela figura do grande legislador Moisés, do grande hebreu. Então, de forma alguma, o autor aqui está dizendo, o autor dos Hebreus, que Moisés não foi importante. Em nenhum momento desse contraste o autor deprecia a pessoa de Moisés. Ele não diz que Moisés não foi importante, mas sempre o coloca como um homem fiel a Deus na execução de sua obra. Então o autor dos Hebreus coloca Moisés como alguém importante, que cumpriu a sua missão. Mas a comparação com Cristo é que Cristo é superior a Moisés. Não que Moisés não fosse importante, pelo contrário, Moisés foi um grande legislador, né? Moisés ele é retratado como servo, né, fiel na casa de Deus, enquanto Jesus é o filho edificador. Tópico 1. Uma tarefa superior. Subtópico 1. Uma vocação superior. Nesse tópico nós vamos estudar o versículo abaixo, ou seja, o capítulo 3 e versículo 1 é o que nós iremos estudar aí nesse tópico, tá certo? Então vamos lá. Em Hebreus 3, o autor afirma que os hebreus não era apenas um povo nômade pelo deserto escalante à procura da terra prometida. Não, mas herdeiro de uma vocação celestial. Moisés, a missão de Moisés, qual foi a missão de Moisés? A vocação de Moisés. A vocação era terrena, herdar a terra de Canaã. Olha só. E a vocação de Cristo é a vocação celestial, uma vocação de herdar a terra. Então, Moisés, a missão de Moisés foi levar o povo, foi tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó, da escravidão de Faraó, e levar uma terra prometida, a terra de Canaã. Mas isso era terreno, era algo terreno. Só que a vocação de Jesus é herdar a Canaã celestial. Então, eles deveriam se lembrar, era o que o autor estava escrevendo aqui aos Hebreus, que eles deveriam se lembrar de quem os fez aptos e idôneos desta vocação. Tá certo? Então, nesse aspecto, os leitores de Hebreus, eles não deveriam ter dúvida alguma de que Jesus, como aquele que os conduzia ao destino eterno, era em tudo superior a Moisés, a quem coube a missão de conduzir o povo a Canaã terreno. Então Moisés teve sua missão de conduzir o povo a Canaã terreno. Só que Cristo, a missão de Cristo era conduzir o povo a Canaã celestial. Então o escritor aos Hebreus estava passando para o seu público, né? Para quem ele estava direcionando essa carta, que Cristo é superior a Moisés. Subtópico 2. Uma missão superior. Nós falamos de uma vocação superior, agora nós vamos falar de uma missão superior. O autor pede aos Hebreus para considerar Jesus como apóstolo. Olha só, aqui o autor, aos Hebreus, eles pedem para que considerem, para que os judeus, para quem ele se referia, considerem Jesus como um apóstolo. O que é ser apóstolo? Olha só, apóstolo é alguém que foi enviado pelo próprio Senhor, pelo próprio Cristo, quando esteve aqui na terra. Se você quiser saber melhor, você leia aí em Atos, capítulo 1, 21 e 22.
Então, ser apóstolo se refere a alguém que é comissionado como um representante autorizado. Então, Cristo era esse representante autorizado. Cristo foi enviado pelo próprio Pai para resgatar, para remir o povo, né, a qual estava perdido. Então, não havia dúvida de que Moisés havia sido enviado de Deus em uma missão. Só que, todavia, ele não foi apóstolo da grande salvação. Não. De forma alguma. Moisés não foi o apóstolo da grande salvação. A missão de Moisés qual foi? Foi tirar o povo de dentro do Egito. Tá certo? E conduzir a uma terra onde Deus tinha prometido, ou seja, a terra de Canaã. Mas a missão de Jesus, qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é conduzir a igreja a Canaã celestial. A missão mosaica era aqui a Canaã terrena. Tá certo? Mas a missão de Jesus, ou a missão que Cristo tem, é de quê? Possuir uma vocação celestial, é de uma terra celestial, de uma cidade celestial. A missão de Jesus é nos conduzirmos à salvação eterna. Cristo não foi apenas o enviado em uma missão, não. Mas, acima de tudo, o apóstolo da nossa confissão. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. É alguém com autoridade na missão de conduzir a um destino ou ao destino eterno, tá certo? Esta é a missão de Jesus. A Moisés coube a missão de conduzir o povo hebreu a Canaã terrena, e a missão de Jesus coube a missão de Jesus coube de conduzir a humanidade a Canaã celestial. Moisés e Jesus, eles foram fiéis em sua missão. Tanto um como o outro cumpriu o seu papel. Só que a missão de Jesus é conduzir a humanidade a Canaã celestial. Subtópico 3, uma mediação superior. Então nós vamos falar agora de uma mediação, de um mediador superior. Olha só, o autor confirma aos hebreus que Jesus é sumo sacerdote da nossa confissão. Sacerdócio arônico e o sacerdócio de Cristo. A mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico. Então, depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também lhe diz que ele é o quê? Sumo sacerdote na nossa confissão. Ou seja, Jesus era superior a Moisés. E não apenas em relação a uma missão, mas também em relação ao quê? A função que ele exercia. Olha só. Então o autor, ele fará aqui um contraste mais detalhado entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio arânico. Mais adiante ele faz um contraste, né? Uma comparação. Mas aqui os crentes, o que eles deveriam? Os crentes eles deveriam ter em mente o quê? Que a mediação de Jesus era em tudo superior ao sistema mosaico e levítico. Tá certo? Cristo é o mediador da nossa confissão. A palavra confissão, ela tem o sentido de primeiro, de concordância. Quando nós confessamos Jesus como Salvador da nossa alma, da nossa vida, nós concordamos que Cristo em tudo tem primazia em nossa vida. Ele é o Senhor. Ele é o maior, ou Ele é maior do que tudo e do que todos em nossas vidas. Tá certo? Ele é somente o quê? Ele é somente Ele. Ele é a razão do nosso viver. Cristo é a razão do nosso viver. Então, Cristo, ele é superior ao sistema mosaico e levítico. Né? O sacerdócio arânico teve a sua validade, teve o seu valor. E quem o desrespeitasse seria punido. Mas o sacerdócio de Cristo é eterno. Tópico 2. Uma autoridade superior. Subtópico 1. Construtor, não apenas administrador. Olha só. Construtor e não apenas administrador. Nosso Senhor era o construtor do edifício da casa de Deus e não apenas o mordomo, como fora Moisés. O autor afirma que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés. Por quê? Porque a glória de Moisés era desvanecente
enquanto a de Jesus era permanente. Então o autor ele destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Claro, Hebreus 3:2 fala isso aí, isso é verdade. Eles foram fiéis na missão que lhe foram confiada. Eles foram fiéis. Isso mostra que o apreço que o autor possuía pelo legislador, por Moisés, pelo hebreu Moisés, tá certo? Mas todavia, Jesus é superior a Moisés. Por que Jesus é superior a Moisés? Porque Moisés era o servo da casa de Deus e Cristo era o edificador, né? Cristo era o filho que cuidava da casa. Duas coisas precisa ser destacada no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiro, ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o mérito de Moisés. Nosso Senhor era o construtor do edifício, tá certo? Da casa de Deus. Ele não era apenas o mordomo como Moisés fora. Então os crentes precisavam enxergar isso. E assim, eles teriam o quê? Que valorizar mais a salvação. Por outro lado, o mérito perfeito, ou seja, o mérito perfeito, ele demonstra que a glória de Moisés era desvanecente, se fosse comparada a de Cristo. Então, o verbo grego aqui, perfeito, mostra que a glória de Moisés era desvanecente comparada à glória de Cristo. Subtópico 2, o perigo de ver, mas não crer. Agora, no subtópico 2, nós vamos ver o perigo de ver, mas de não crermos. Tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras. Mas isso não era suficiente para segurar os crentes. Olha só, é preocupadamente quando os cristãos se acostumam com o sobrenatural e nada mais parece impactá-lo ou sensibilizá-lo. Olha só, erra quem pensa que só acredita quem vê, tá? Tem muita gente que vê, mas não acredita. Parece que tem muitos aí, que vê, mas não acredita. Não é assim? Parece que quem muito vê é quem menos acredita. Acaba ficando então o quê? Acaba ficando acostumado com o sobrenatural. E aí tanto faz. Nem dá mais a mínima importância. Para algumas pessoas o sobrenatural se naturaliza. Virou uma coisa natural. É exatamente isso que aconteceu no deserto. E era especialmente isso, ou especificamente isso, que aconteceu com a comunidade dos primeiros leitores de Hebreus. Eles estavam se acostumando. Não estava mais nem aí com o sobrenatural. Já era tudo natural. Então, tanto Moisés como Jesus, eles foram poderosos em obras. Tá certo? Mas isso não impressiona ninguém. Daqueles que veem, mas não creem. Tá certo? Tópico 3. Subtópico 3. O perigo de começar, mas não terminar. Então nós falamos do perigo de ver, mas não crer. Agora, o perigo de começar, mas não terminar. Porque tem muita gente que começa, mas não termina. Vai até a metade, ou nem chega nem na metade, e não dá continuidade. Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Hebreus 3, versículo 10, parte B. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Olha só, alguns do Antigo Testamento, do antigo povo de Deus, como assim alguns dizem, havia começado bem, mas terminaram mal. Quantas pessoas no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, começaram bem e terminaram mal? Vou dar o exemplo de Saul. Saul começou maravilhosamente bem, mas terminou mal. Assim também como alguns começaram mal e terminaram bem, tá certo? Mas muitos caíram pelo caminho, desistiram da estrada, não é verdade? Muitos desistiram da estrada, muitos caíram pelo caminho. Falar em desistir da estrada aqui, lembro de uma vez que Davi foi para a guerra e um dos soldados falou que não poderiam ir porque estavam cansados, muito fracos e desistiram da caminhada. Resumindo, eles foram ganhar a guerra
e foram vitoriosos, tá certo? Muitos caíram pelo caminho. Muitos desistiram da sua caminhada, da sua estrada. O mesmo risco estava ocorrendo com esses cristãos aqui. Desses cristãos neotestamentários que o escritor aos Hebreus estava escrevendo. Havia começado bem, mas corria o risco de caírem e desperderem da fé. Muitos estavam caindo da fé, muitos estavam desviando do seu caminho, da sua caminhada com Cristo. Quantos hoje não se desviam? Quantos não se desviaram? E quantos não vão se desviarem da sua jornada? Por quê, pastor? Por N motivos. Mas isso não justifica. Se você começou, meu amigo, vai até o fim. Se nós começarmos como igreja de Cristo, temos que ir até o fim. Então, esse alerta é para nós também, nos dias de hoje. Tá certo? Como está a tua fé? Tua fé está mais ou menos, está mais para lá do que para cá? Eu tenho uma mensagem para você. Não desanime. Ou melhor, não desista. Se está desanimando, esforça-te, tenha bom ânimo. Mas não desvie do caminho. Não volte atrás. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue seguindo em frente. A vitória está no final. Tópico 3. Um discurso superior. O perigo de ouvir, mas não atender. Olha só, nós falamos no tópico 2 e subtópico 2, o perigo de ver, mas não crer. Ou seja, ver, mas não acreditar. Agora o perigo de ouvir, mas não entender. Quantas vezes nós ouvimos, mas não entendemos o que está sendo dito? Porque ouvir uma coisa e entender é outra coisa diferente. No passado, o povo de Deus tinha ouvido a mensagem divina, entendido, mas não atendido. Então, ouvir, entender e não pôr em prática, e não atender ao chamado, não resolve nada. Ouvi, entendi, mas não estou nem aí. Não quero nem saber. A vida é minha, estou nem aí. Sabe? Estou nem aí, tem uma música que fala assim? Então, mas Jesus nos orienta, baseado no está de cabeça erguida, devemos continuar a nossa caminhada, porque o nosso Senhor, Ele é o autor da nossa fé. É um apelo atual, porque o povo de Deus muitas vezes demonstraram ser tardio para ouvir. Então, nós não devemos ser tardio para ouvir a palavra de Deus e atender o chamado de Deus. Não. Se o povo de Deus, no antigo pacto, na antiga aliança, precisou ser exortado, maior exortação precisa os que tinham maiores promessas. Tá certo? Então, quem tem as maiores promessas tem que ser exortado. Nós temos que ter essa exortação. Nós temos que ficar atentos, porque não há mais sacrifício. O sacrifício já foi feito. Tá certo? Então, primeiramente, havia um perigo de ouvir e não atender, de acordo com Hebreus 3, 7 e 8. Então, no passado, o povo aí já tinha ouvido, mas não atendido. Até entenderam, mas não atendido. Ou seja, entender uma coisa e atender o pedido, atender o chamado, é outra coisa diferente. Então, o mesmo erro estava se repetindo. Olha só, na nova aliança, o erro estava se repetindo. O Espírito Santo falando profeticamente pela boca do salmista, ele adverte dizendo o seguinte aos leitores: para que o seu coração não se endureça quando ouvir a tua voz. Então, na carta aos Hebreus fala que quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração como fizeram nossos pais no deserto. Então isso é um apelo atual, porque muitas vezes nós ouvimos, entendemos, mas não estamos nem aí. Eu vou ser mais claro. Ouvimos que estamos no pecado, que devemos se arrepender, entendemos que estamos no pecado, que precisamos se arrepender, mas não estou nem aí. Isso é perigoso. Subtópico 2, a humilhação do servo. Jesus esvaziou-se de sua glória para tomar a forma de servo. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a humilhação de Jesus tem início com o esvaziamento da sua glória, para tomar a forma de servo. Que com essa atitude, com esta missão que Cristo teve,
de vir à terra, de esvaziar de si, ele assumiu a forma de servo e culminou com o seu sofrimento na cruz, que acabou com o seu sofrimento na cruz, com a morte na cruz, para ser glorificado e para nos levar para onde ele está, como ele diz. Onde eu estiver, estarás vós comigo. Então, sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento, tá certo? Como o ser perseguido, desprezado pelas autoridades, discriminado e até morto, como diz aqui em Filipenses 2, 7 e 8. Então, sua humilhação está relacionada ao seu sofrimento. Como perseguido, desprezados pelas autoridades, discriminado por todos, silenciado, açoitado, crucificado e morto. Então, assim se cumpriu cada detalhe da profecia a respeito do servo sofredor, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 53, que descreve como que seria o servo sofredor, como que ele ia morrer naquela cruz, como seria grande o teu sofrimento, mas pelas pisaduras dele, nós seríamos sarados. Subtópico 3 e último subtópico. O exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo com um amor sem igual. Então, quando Jesus andou na terra, ele deu o exemplo. Ele foi servo, ele foi humilde, ele foi manso, ele foi amigo, ele foi companheiro, ele compreendeu aqueles que não eram compreendidos, tá certo? Então, logo a partir da vinda do Salvador, de Jesus, que é o nosso Salvador, somos o quê? Estimulados a priorizar o reino de Deus. Jesus disse isso, que nós devemos priorizar o reino de Deus. Então, a pessoa do Altíssimo, em todas as áreas de sua vida, ele não permitiu que nada tome o lugar em nosso coração. Então, Deus, ele não permite que nada tome o lugar dele em nosso coração. Jesus nos ensinou isso, que o nosso coração não deve ser contaminado por outras coisas, seja por dinheiro, por fama, seja por qualquer outro sentimento, qualquer outra posse. Não. A nossa posse maior é Jesus. Ele é o nosso Salvador, tá certo? Assim nós somos instados a amar o próximo na força do mesmo amor que o Pai nos amou e tem por nós. Deus amou e continua nos amando. Depois você confere em Marcos 12:30. Deixa eu ver se eu marquei aqui, se eu anotei aqui. Não marquei. Mas depois você confere lá em Marcos 12:30 e 31. Aqui em João 4:34 diz assim: Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então essa é a vontade de Deus. Era que Cristo fizesse a obra que Deus a enviou. Então essa foi a missão. Então Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade do Pai. Era fazer a vontade daquele que tinha me enviado. Tá certo? E deve ser a nossa também. Essa é a nossa missão. Fazer a vontade de Deus. E em Lucas 4:18-19 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vida aos cegos. E restauração da vista aos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Qual é o ano aceitável ao Senhor? Hoje. Qual é o dia da nossa salvação? Hoje. Crê em Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Tá certo? Conclusão. Chegamos a mais um término desta aula. Na conclusão diz assim: ao mostrar a superioridade de Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tenciona exaltar o primeiro e desprezar o segundo. Não. Então, o foco do autor aqui não foi exaltar Cristo e menosprezar ou desprezar Moisés. Não. O foco do autor foi dizer: Moisés foi grande legislador. Moisés tirou o povo do Egito e levou a Canaã prometida. Moisés cumpriu o papel de Deus. Só que Cristo não é Moisés. Por quê? Porque Cristo é o
filho edificador da casa. É o construtor. Moisés era apenas servo e servo fiel, homem respeitado. Só que o nosso Salvador é soberano. Quem morreu por nós não foi Moisés, foi Cristo. Mas pôs em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizá-la. Tá certo? Devemos valorizar a salvação. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificalmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então, por que Jesus, o Filho de Deus bendito, Senhor da igreja e superior aos anjos, não merece reconhecimento ainda maior? Cristo merece um reconhecimento muito maior, porque a nossa salvação só foi alcançada por intermédio de Cristo. Bom, meu amado, obrigado por me acompanhar até aqui. Como eu disse no começo, se você usa esse trabalho e não deixou o seu e-mail, me passa seu e-mail, que os slides ficam prontos antes do vídeo, do comentário, e eu já envio para você em 2 formatos, 3x4 e 16x9, para você usar tanto na TV de LED como no seu data show na sua igreja, certo? Então, se você não é inscrito no canal e gostou desse trabalho, se inscreva para ajudar esse canal a crescer. Deixe o seu joia, o joia ajuda bastante, tá certo? Deixe comentários, sei lá, pode deixar suas opiniões, não tem problema nenhum, né? Vai ajudar muito esse canal a crescer. Quero dar mais uma vez agradecimento a todos vocês, inscritos do canal, que Deus continue abençoando. E nós estamos aqui toda sexta-feira com um vídeo novo da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, você não perca, porque você tem vídeo novo de cada lição. Então, ao se inscrever no canal, assine o sino de notificação para você ser avisado aí assim que eu subir um vídeo no YouTube, tá certo? Então, um abraço, que Deus abençoe. Quero mandar um beijo para minha esposa, para minha filha e todos os meus irmãos do Ministério Aliança Renovada, professores e alunos, e todos os professores das escolas bíblicas que fazem uso desse trabalho. Como eu gostaria de conhecer vocês, amado. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dEle. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Minha serva Débora, apresente-se. Eis aqui as minhas obras, Senhor. Serva boa e fiel. Aleluia, Jesus.